Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 16 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinhos, nem uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom, e o mau, do mau tesouro, tira o que é mau. Pois a boca fala da abundância do coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos a quem é semelhante todo aquele que vem ter comigo, escuta as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, aprofundou e assentou os alicerces sobre a rocha. Sobreveio uma inundação, a torrente arremessou-se com violência contra aquela casa, mas a casa não abalou, por ter sido bem edificada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. A torrente arremessou-se contra ela e a casa imediatamente se desmoronou. E foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje é sábado, dia 16 de setembro, e ainda nós estamos na 23ª semana do Tempo Comum. E a liturgia para nós hoje, como sempre, é um grande presente de Deus vindo do céu. Agora, é preciso que cada fiel que receba esse presente saiba acolhê-lo e também abri-lo, saboreá-lo com grande carinho, com grande amor, para que de fato seja aplicado na prática da vida diária, na nossa vida interior. A primeira leitura de hoje São Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo. E depois o salmo responsorial é o Salmo 112, que nos incita a louvar o nome do Senhor. Ele diz ainda: Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Mostrar a alegria, louvor a Deus, Deus se alegra com a nossa felicidade. E também o Evangelho de hoje, ele nos chama a atenção por suas riquezas de informações. E olha, vou te ser bem sincero, povo de Deus, um Evangelho como esse, se o fiel ler palavra por palavra com muita atenção, não precisa de muitas explicações. Repare bem que fala-se sobre a árvore e seus frutos. E como é que nós podemos obter bons frutos? Obviamente, na linguagem religiosa, bons frutos de Deus em nossa vida. Então, vamos voltar um pouquinho na primeira leitura, porque aqui tem um dado importantíssimo. São Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, ele escreve como uma espécie de uma autoconfissão, Então, em primeiro lugar, ele deixa claro de onde vem toda a salvação. Ele diz a Timóteo: Jesus veio ao mundo para salvar todos os pecadores, ponto, Mas São Paulo, ele fala e completa com algo que nos chama a atenção, poxa vida, Ele diz assim: Jesus veio para salvar todos os pecadores, aí ele acrescenta, dos quais eu sou o primeiro. Olha que coisa interessante, porque nós bem sabemos que São Paulo, antes da sua conversão, ele era terrível contra a fé católica. Ele perseguia os cristãos, mandava prender, mandava açoitá-lo. Mas nós bem sabemos que naquele famoso caminho de Damasco, onde nós lemos em Atos capítulo 9 e também Atos capítulo 22, ali narra-se então aquele derradeiro
né, e crucial encontro entre Paulo, né, era Paulo de Tarso, e Jesus. Naquele encontro, Paulo aceitou a presença de Jesus em sua vida. E dali em diante ele se tornou uma nova criatura, um novo homem. E hoje, por exemplo, nessa leitura que ele escreve a Timóteo, então você já observa que a virtude da humildade, né, está enraizado de tal maneira na vida de São Paulo, né, que mesmo agora ele convertido, lutando para fazer todas as coisas que Deus instrui a ele, mesmo assim ele se sente ainda uma pessoa pecadora, né? E a história conta-nos isso, né? Quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, mais ele se enxerga e mais ele percebe as suas imperfeições. Ele percebe que precisa sempre se aprimorar, né? Aqui é um pouco desta linha de pensamento de São Paulo. Aquilo que pode ser muito bem aplicado em nossas vidas, né? Se estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, então vamos sentir-se como São Paulo. Vamos começar a enxergar as nossas imperfeições e aquilo que precisa ser aprimorado, né, em nossas vidas. Isso é virtude da humildade, querido povo de Deus. Devemos exercer a virtude da humildade. E, obviamente, que não devemos parar por aqui, porque nosso tempo ele já vai avançado em relação ao tempo da nossa homilia diária. Temos ainda essa história belíssima do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, que deixa claro, fala, olha, você quer conhecer uma pessoa? Então veja os frutos dela, né? Aqui na linguagem da parábola de Jesus, se fala assim, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Então vamos observar a prática, né, das pessoas na vida diária, né? Isso daqui não significa que eu estou chamando você a vigiar as pessoas, né? A ficar olhando, curiando o que essa pessoa aquela está fazendo. Não é isso. É de um modo geral, você olha, né, o resultado, a prática da pessoa. Você vai perceber então onde está enraizado toda a vida dela. Aliás, quando se fala de raiz, a segunda parte do Evangelho fala para nós que quem de fato segue todas as instruções do próprio Jesus, quem quer dar bons frutos, deve sempre observar, né, aquilo que tem na sua vida interior. O ser humano ele tem que aprender a se enraizar, né, a sua vida espiritual com as coisas que vêm do céu. É bem verdade, porque o Evangelho de hoje nos chama a atenção também, porque ele vai dizer assim, a boca fala da abundância do coração. Olha que coisa interessante, povo de Deus. Aquilo que tem no nosso coração é que sai pelos nossos lábios. O que você tem dito na sua vida diária? São palavras de bênção, palavras de ensinamentos, palavras de conforto, de consolo, acolhimento para esta ou aquela pessoa? Ou são outros tipos de palavras imorais, palavrões, né? Porque olha só, o Evangelho ele é certeiro. Sai dos nossos lábios o que tem no nosso coração. Por isso é muito importante, povo de Deus, aprendermos a edificar a nossa vida nas instruções de Jesus. A segunda parte do Evangelho, como eu bem dizia, fala-se a respeito daquele homem que edificou a sua vida, né, nas propostas de Jesus. Tá? E aqui ele dá o exemplo, né? É como se fosse um homem que construísse uma casa, cavou, melhor dizendo, muito fundo, aprofundou com seus alicerces, né, bem fortes, sobre uma rocha. E então Jesus diz, pode vir qualquer tempestade, qualquer inundação sobre esta casa, que ela não vai ser abalada, porque tal pessoa construiu a sua casa sobre a rocha. E neste caso sabemos que a rocha é Jesus. Mas ao finalzinho do Evangelho, Jesus também ainda nos alerta, né? Não devemos ser como aquela pessoa que quis construir a sua casa sobre a areia, sobre a terra, que não tem alicerce, não tem segurança. Neste caso, qualquer vento que bate sobre esta casa
vai desmoroná-la. Querido povo de Deus, sejamos então como São Paulo, não tenhamos medo de alicerçar a nossa vida nos projetos de Cristo Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.